Nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez, Senhor, nos reunirmos diante da Sua palavra, colocarmos o nosso coração diante da Sua palavra, Senhor, para aprendermos mais contigo. Espírito Santo, assim como Jesus lavou os discípulos pela palavra, que o Senhor nos lave nessa noite, que o Senhor nos limpe, nos transforme, que o Senhor nos ensine, nos corrija, nos repreenda, que Sua palavra traga a nós, Senhor, traga a nós a semente que vai cair numa boa terra e dar frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos... eu esqueci de pegar minha Bíblia. Aqui, por favor, obrigado. Vou usar aqui, obrigado, Lucas. Vamos lá, esqueci, deixei minha Bíblia no carro. Bom, a gente... como nós estamos estudando a história da igreja, o que nos cabe à história da igreja na Bíblia está em Atos. Tá? Atos é a história da igreja. Atos é o primeiro livro escrito sobre a história da igreja. Uma curiosidade de Atos é que quem escreveu foi Lucas. Certo? E Lucas não era um discípulo de Jesus. Lucas não andou com Jesus. Mas o Lucas aqui está andando com Jesus, né? Amém. Amém. Mas o Lucas que escreveu Atos não andou com Jesus. Só que ele era um pesquisador. Ele se tornou um pesquisador. Na verdade ele era um médico. E aí vocês sabem, né? O cara, para ser médico primeiro, ele tem que ter vontade de estudar, de pesquisar. E o Lucas era um pesquisador. E ele pesquisou sobre o Evangelho e aceitou Jesus nesse período. E depois ele pesquisou sobre a história dos novos cristãos, dos primeiros cristãos. E começou a escrever Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, capítulo 2, foi escrevendo tudo o que ele foi descobrindo do que eles haviam vivido. Mas vai chegar uma hora no livro de Lucas que ele não vai mais dizer, e eles foram, e eles foram, e eles foram. Aí ele vai dizer assim, e nós fomos. Porque ele estava pesquisando sobre a história da igreja, o avanço da igreja, e encontrou os caras. Encontrou o Paulo, encontrou o Timóteo, encontrou o Tito. E aí começou a andar com esses camaradas aí da igreja primitiva. E aí ele começa a escrever agora como participante da história da igreja. Por isso que hoje, hoje não, desde a semana passada que a gente vem... deixa eu ver se está funcionando ainda. Tá. Desde a semana passada que a gente vem discorrendo aí a história da igreja, nada mais é pra gente do que a continuidade de Atos dos Apóstolos. Que eles viveram grandes coisas, né? Atos é um livro lindo, maravilhoso, que tem muito ensinamento para nós, mas que só vai até o primeiro século. Não passa do primeiro século. E a igreja já tem mais de 2000 anos de história. Então por isso a gente está conhecendo do primeiro século para frente. Na semana passada nós vimos os primeiros, vou repassar aqui para a gente lembrar. O livro baseado que nós estamos estudando é esse livro aqui. Eu achei engraçado que eu não lembrava quanto que eu tinha pago nesse livro, porque a minha vontade de estudar era tão grande que eu não via. Eu pegava empréstimo para comprar livro. Se eu não tivesse o dinheiro para comprar o livro, eu pegava empréstimo, porque na faculdade não tinha, você tinha que comprar. E aí eu nem lembrava que esse livro aqui não foi um livro barato, não. Geralmente um livro fininho assim, você olha assim, você fala o quê? R$30. Esse aqui pode olhar aí, R$350. Eu coloquei no grupo, pastor, a capa, a traseira e a ISBN dele, caso tenha interesse. Certo. E às vezes pode achar por aí livro usado, né? Que talvez alguém venda mais barato. Mas se você for comprar um novo hoje, R$350. Dá uma procurada no sebo. Porque esse livro é fruto de uma pesquisa. Ele fala que é uma visão panorâmica. Na introdução, né, o Justo Gonzalez, ele fala que esse livro é um guia para quem quer estudar a história da igreja. Ele não é a história da igreja, tá? Ele é uma visão panorâmica da história da igreja.
E aí aqui nesse livro ele cita uma coleção de livros dele. Usado bom na Amazon, R$250. Usado bom na Amazon, R$250. Tá vendo? Até chegar, né? Não sei se tem frete também. Sim. Né? Aí não é um livro barato, tá? Mas tá aqui. Eu não empresto, tá bom? Mas na minha mão é 450. Se quiser agora, 450. Pronto, entrega, né? Pronto, entrega, eu deixo na sua. Você só me deixa dar a aula, terminar. Eu tinha um pastor que ele falava assim, não perca a sua salvação por causa de um livro. Muitos professores, muitos professores meus diziam assim na teologia: não emprestem seus livros. Não emprestem. Ele vai sumir, você não vai lembrar para quem emprestou. A pessoa que pegou com você não vai lembrar que pegou com você. E simplesmente... Tem alguns perdidos assim. Tem? Tá vendo? Livro não é como outras coisas que a gente empresta, né? Mas tá aqui, gente. Hoje a gente vai... na semana passada, então, nós começamos a contar a história da igreja, né? Falamos ali da primeira, a antiga igreja. Depois falamos da segunda parte, o Império Romano, o Império Cristão, né? A Baixa Idade Média, a Alta Idade Média e o fim da Idade Média. E aí nós vamos entrar hoje na parte 6, né? No capítulo 6. Período sexto, quer dizer. Então, na Igreja Antiga foi até 313. Vocês devem lembrar que nós falamos bastante da perseguição da igreja nesse período, né? Que foi uma perseguição que contribuiu para o crescimento da igreja. Infelizmente, nós precisamos dizer isso. Foi uma perseguição que ajudou a igreja a se expandir, se espalhar, porque as pessoas tinham, mesmo sendo cristãos, queriam preservar suas vidas. E aí eles fugiam de onde moravam e isso foi espalhando o evangelho por muitos lugares. Vocês devem lembrar disso, né? O martírio, o crescimento, né, das igrejas subterrâneas, as pessoas escondidas, os pais da igreja, porque os apóstolos já haviam morrido nessa época, e os pais da igreja foram homens que escreveram, que lutaram pela fé cristã nesse período, nessa época, né? Até 313, no Edito de Milão, que foi quando o Constantino aceitou Jesus, o imperador. O imperador Falciano, que fingiu uma conversão para ganhar poder, influência política e depois colocar a religião, né, cristã como a religião do império. E aí o cristianismo vira a religião do império ali de 313 a 476, que é o período onde o Império Romano impõe a religião, o cristianismo, né, torna-se a religião do império, e aí começa a acontecer os concílios, porque a igreja começa a apodrecer. E a gente falou aqui um pouco também sobre a influência, o envolvimento da igreja com política, do grande risco que existe nisso. Igreja e política tem um grande risco de estar unido, embora a igreja é feita de cidadãos e os cidadãos precisam fazer política. Nós precisamos fazer política, temos necessidade. Não acreditamos no que algumas denominações acreditam. Tá? Tem denominação que proíbe os membros, né, a participarem de política. Proíbe. E quando chegar a eleição, tem que votar branco, nulo, sei lá o que eles falam lá, né? Eu não sei se alguém aqui já foi. Eu conheço. Conhece? Eu voto não, eu voto eles deixam votar? Eles falam para exercer o direito de cidadão, segundo sua consciência, mas ninguém da igreja pode participar de nada na política. Aí, ninguém pode ser político. Não pode ser. Tá vendo? Então tá aí. Porque existe realmente um grande risco, tá? Desse envolvimento causal o que causou na igreja aí, nesse período aí do terceiro ao quinto século, tá? Aí a gente falou um pouco aí da Baixa Idade Média, que a igreja começa a assumir as funções sociais e políticas, né? Se envolveu com a política, agora começa a fazer atividade política, a evangelização dos bárbaros, o crescimento da autoridade papal, que é quando aí o Papa começa a ser endeusado, né? E a gente existe aí uma grande influência, tudo bem, negativa no crescimento aí da visão do Papa. E aí vem, sim. A hora que tu começou a ter as imagens foi nesse primeiro período mesmo, né? Foi o Constantino.
Quando Constantino impõe a religião, o cristianismo como a religião do império, as outras religiões não vê uma saída, não vê para onde fugir, para onde correr, e aí as pessoas acabam vindo para o cristianismo e trazendo sua cultura religiosa para o cristianismo. Muita coisa entrou na igreja cristã nessa época, tanto que foi a época que surgiram os monges, né? Eu falei isso na semana passada. Os monastérios surgiram por pessoas que estavam insatisfeitas com a igreja e falaram assim: não dá para viver nisso. Se a autoridade da igreja não está fazendo essa mudança, então quem vai mudar somos nós. Eles não reformaram a igreja. Eles se declaravam daquela mesma igreja, porém eram pessoas que não frequentavam a igreja, que se apartaram da igreja, se afastaram. E afastavam mesmo, eles iam para as montanhas. Eles criavam monastérios em montanhas, longe do povoado, só para não dizer que era uma guerra contra a igreja. Mas eram pessoas que estavam se retirando, quando na verdade eles estavam protestando contra a igreja. Era uma forma cautelosa de protestar, mas que na minha visão tem muita influência. Muita. Às vezes, gente, o barulho do silêncio é ensurdecedor. Eu vi isso, alguém falou isso hoje e eu gravei. Tudo bem? Acho que foi ontem. Foi ontem? A Aline falou. Isso, foi a Aline. O barulho do silêncio é ensurdecedor. E eu acredito que esses caras se retirando deixou muita gente assim pensando, né? O que será que tá? Aí, peraí, vou frequentar a igreja aqui. Vou lá para o monastério. Chego no monastério, vejo as pessoas vivendo em amor, vivendo em devoção, a Deus, tal, não sei o que. Chego aqui e vejo aquela politicagem, aquele negócio tudo. E aí começou a angariar muitas pessoas, mas que não deixavam de dizer que eram da igreja. Nós somos da igreja, mas somos um povo retirado da igreja. Certo? Foi nesse período, justamente por coisas que entrou na igreja cristã, que essa era a igreja cristã, tá? A igreja católica apostólica romana é a igreja de Atos dos Apóstolos, que vai até a reforma, que é onde a gente vai começar hoje a falar. E aí da reforma para frente, o protestantismo entra em ação, que já vinha tentando entrar há anos atrás, tá? Não foi com Martim Lutero e João Calvino que isso começou muito antes. Porém, quem se levantava contra a igreja aprendeu a matar em vez de dar vida. Aí quem se levantava contra a igreja, eles decapitava, queimava vivo, né? Falava que eram os bruxos, as bruxas que estavam tentando impedir o avanço da igreja. Certo? Aí nós falamos, entramos aí no surgimento das universidades, né? Foi aí que começou a teologia, o estudo teológico, né? E a igreja não deixou de fazer os seus concílios, mas seus concílios já não tinham mais pessoas espirituais. Então os espirituais começaram a fazer estudos teológicos. E aí o papado enfraquece no fim da Idade Média, né, de 1300 a 1453. O papado enfraquece, crises e guerras, queda de Constantinopla, fim do Império Bizantino, que aconteceu aquela briga da igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, né, que surgiram dois papas numa mesma época. Uns diziam, o Papa, a sede da igreja é em Constantinopla, e os outros, não, a sede da igreja é em Roma. Então os de lá levantaram um Papa e os de cá levantaram outro Papa, até que a igreja teve que se reunir. E aí nesse período aí isso já tinha passado, certo? E hoje nós entramos então na Reforma e Conquista, de 1453 a 1600. O Império Cristão, período 6, né? Eu vou aqui no período 6 para eu ler para vocês um resumo do 6º período. Conquista e a Reforma. Vou fazer uma leitura e logo depois a gente faz esses comentários, tudo bem? Diz assim, na página 17 do livro, que vocês não têm, mas eu vou ler para vocês.
Conforme indica claramente o nome desse período, nele aconteceram 2 episódios bem importantes na história do cristianismo. 1. O descobrimento e a conquista da América. 2. A reforma protestante. 2 coisas, 2 fatos históricos que aconteceram nesse período. Descobrimento da América e a reforma protestante. O descobrimento e a conquista são bem conhecidos, embora raramente pensemos nele como parte da história da igreja. Não é verdade? Poucas pessoas atribuem o descobrimento da América com a história da igreja. Porém, vamos ver se existe algum vínculo. Mas o fato é que num período de pouco menos de 100 anos, as nações europeias se expandiram pelo restante do mundo, especialmente pela América. E por causa disso, se multiplicou enormemente o número daqueles que se chamavam cristãos. Isso faz parte da nossa história. Deixou vestígio na nossa maneira de viver a fé. E devemos estudá-lo. Então o escritor está impulsionando a gente a estudar como é que foi o descobrimento da América vinculado, relacionado ao cristianismo. Isso pode trazer para nós uma origem da igreja no Brasil, por exemplo. Eu sei que a igreja pentecostal, a primeira igreja pentecostal que chegou no Brasil, historicamente, é a Assembleia de Deus, que veio para o Brasil por 2 europeus, Daniel Berg e Gunnar Virg. Não sei nem pronunciar o nome dele, mas acho que é Gunnar Virg. Daniel Berg e Gunnar Virg tiveram uma visão de Deus dizendo para eles ir para Belém. E o Senhor colocou a visão deles no coração deles para ir para Belém, mas isso foi em 1909, é isso. 1909? Foi 1909. E Deus colocou no coração deles para ir para Belém. E quando eles foram entender que lugar, que Belém era esse, na verdade era Belém do Pará. Era no Brasil, era nas Américas. E eles vieram para a América. E assim iniciou a igreja pentecostal no Brasil. A igreja pentecostal. A igreja, não a protestante, mas a pentecostal. Certo? E aí começa o movimento da Assembleia de Deus no Nordeste, começa em Belém, no Nordeste, e de lá vai se espalhando para todo o Brasil. Tá? Faz parte do descobrimento da América? Não, porque já foi século XIX, né? Século XIX? Não. 400 anos depois, já é século XX. Tá? No período do descobrimento, o primeiro acesso que houve no Brasil foi em Pernambuco, a partir dos holandeses. Foram os holandeses em Pernambuco. Em Pernambuco, né? São os batistas, exatamente. A história da igreja, das denominações no Brasil, ela é muito antiga. Muito antiga. Tanto que quando a igreja católica chega no Brasil, é no mesmo momento que está havendo a reforma. Então, do jeito que ela chega no Brasil, é o jeito que ela estava na Europa. Chegou do mesmo jeito. Né? Tanto que no Brasil, se você for nas cidades mais antigas do Brasil, o centro da cidade, os grandes centros da cidade, sempre vai ter uma catedral católica. Sempre terá. Do jeito que tem em Mogi. Mogi tem quase o quê? 500 anos? 400 e quanto? Já está? Quase 500. Tem quase 500. Né? Ou seja... Ele é mais velho que São Paulo. Mogi foi conhecida quase... foi quase nessa época que Mogi foi descoberta, certo? Que Mogi foi colonizada, isso. E aí, se você chegar... 464. Mogi, se você chegar no centro de Mogi, o que tem lá no meio de Mogi, né? Uma igreja católica, com a sua praça na frente, e normalmente com uma escola ao seu lado, e do outro lado um convento, e do outro lado uma creche, porque era isso que a igreja fazia. Ela chegava e trazia a sociedade para dentro dela, e ali pregava o Evangelho de Cristo.
Esse é um pouquinho da nossa história. Então o escritor está dizendo o seguinte: vale a pena estudar sobre a história da igreja junto com o descobrimento da América. A data normalmente assinalada como do começo da reforma é 1517. 1517. Quando? Quando Lutero afixou suas famosas 95 teses. Embora já houve, conforme vimos no período anterior, movimentos reformadores desde muito antes. O fato é que foi com Lutero e com seus seguidores que o movimento ganhou um ímpeto que não pôde ser contido. Lutero não só movimentou, não só trouxe as ideias. Lutero fez algo extraordinário. Pastor, diga. Uma pequena correção, desculpe, uma correção da inteligência artificial, localizada agora pelo... A AI, gente, falei pra vocês que a AI ia se envolver com a nossa aula. Então, mas eu fiz uma pergunta exatamente para a inteligência artificial, ela me respondeu e falou, tá errado. Aí o Wagner foi fazer o cálculo. Então, Que é de 1611, né? Continuações de 1611, então 414 anos. Vai fazer 1º de setembro. 414 anos. 414. 414 anos. É velho, né? É velho. Tá beirando aí o meio milênio. Tá beirando o meio milênio aí, né? Quem sabe a gente... Será que a gente chega no meio? Não chega. Mas tá aí, tá beirando, certo? Muito bem, muito obrigado pela correção. Bom, então olha só. Conforme eu estava falando aqui, Lutero ele fez algo incrível. O que Lutero faz além de pregar contra o que a Igreja Católica estava fazendo? Lutero traduz a Bíblia para a língua do seu povo. E por que isso foi importante? Porque não tinha Bíblia na língua das pessoas. A Bíblia era toda escrita em latim. Quem falava latim, quem escrevia latim, quem lia latim, eram os cachorros. Não, cachorro não, eram os padres, era o clero. O clero era que lia. Então tudo que o clero levava para o culto, o povo aceitava. Porque eles não tinham como contestar. Eles não sabiam ler a Bíblia. Então Lutero ele chega dizendo: vou pregar contra, vou me esconder porque eu gosto de viver, né? E vou traduzir a Bíblia. E aí o Lutero traduz para a língua do seu povo, né? Há quem diga que Lutero foi escondido por um homem influente, né? Um homem que tinha o poder aquisitivo, tinha recurso financeiro para financiar essa obra de Lutero também, para não só traduzir, mas produzir Bíblias, para que ela fosse distribuída ao povo e o povo olhar as 95 teses, poder ler a Bíblia e interpretar por si só a verdade. E nós estamos aqui numa sala de aula fazendo o quê? Examinando as Escrituras. Gente, isso nunca vai perder seu valor. Nunca. Nunca. Com certeza, a igreja primitiva lá, 2º século, 3º século, né, os pais da igreja, você vê as cartas dos pais da igreja, eles citam os escritos de Paulo, eles citam o Antigo Testamento. Eles não falavam as coisas por vontade, o que achavam. Não era um achismo. Era verdade baseado na palavra. Não era um achismo. E aí o Lutero vem fazendo isso. Ganhou força? Ganhou, porque agora o povo pode confirmar. Outros que se levantavam contra, antes que já vinha acontecendo muitos movimentos, outros morreram. Não chegaram ao ponto de conseguir influenciar a sociedade. Mas Lutero conseguiu. Não só ele, né? Tem outros nomes no meio desse processo. Vou continuar lendo para vocês aqui esse resumo. Mesmo assim, nem todos os que abandonaram o catolicismo romano se tornaram seguidores de Lutero e do seu ponto de vista. Ou seja, teve gente que viu as 95 teses, viu que Lutero estava certo, saiu da igreja católica e não foi para lugar nenhum. Ou ficou ali falando: peraí, isso aqui não está certo. Não está certo, agora eu vou fazer a minha
Interpretação. a minha interpretação e vou servir a Deus do jeito que eu entender que está certo. Né? Mesmo assim, nem todos que abandonaram foram andar com Lutero. Logo surgiu outro movimento na Suíça. Na Suíça, lá em Genebra, na Suíça, começa um movimento, né, com a direção de Ulrico. Esse nome é muito difícil, mas é Zwinglio. Ulrico Zwinglio. E depois desse Ulrico Zwinglio, João Calvino. João Calvino, que ficou conhecido, né? E até hoje, quem estuda teologia fala muito dele, porque surgiu um movimento depois de João Calvino, chamado de calvinista, né? Os calvinistas. Calvino, eu estudei um pouco sobre a vida de Calvino, e o Calvino foi uma pessoa muito devota. Só que antes dele ser uma pessoa devota à Igreja de Cristo, à vontade de Deus, ele foi um homem de muita influência. Ele era um homem poderoso, um homem de influência, um homem dono de terras, dono de muitos bens. E o João Calvino, em um dado momento da sua vida, ele pegou todos os seus bens e deu aos pobres. Entregou tudo e foi viver na simplicidade, né? Na simplicidade, para continuar pregando o Evangelho de Cristo. Ele falava que era uma forma dele se parecer mais com Cristo. Né? João Calvino, os escritos deles fez e faz ainda efeito em muita gente, né, que estuda a Bíblia, que gosta. Inclusive é uma das Bíblias que eu mais gosto, tá, gente? É a Bíblia de Estudo de Genebra. Uma das Bíblias que eu mais gosto é essa Bíblia de João Calvino, porque ela traz os teólogos que fizeram essa Bíblia, eles trazem em assuntos polêmicos mais de uma opinião. Eles não dão uma opinião própria. É Bíblia de Estudo de Genebra. É Bíblia de Estudo de Genebra. Tá? Para quem quer estudar a Bíblia. Essa é de Genebra? Aqui, ó. Posso pegar? Aí, gente. Aqui, ó. A Bíblia de Genebra. Né? Tem no rodapé dela, tá vendo? Tem uns comentários bíblicos aqui no rodapé. Então, metade da Bíblia metade é Bíblia, a outra metade é comentário. E essa metade, eles às vezes, né, traz opinião de 2, 3 em assuntos polêmicos. E comenta cada versículo. Comenta os versículos. Então é uma Bíblia muito boa. Eu tive 2 dessas e eu gostei muito. Sumiu, tá, gente? Mas não foi porque eu emprestei, não. É, porque quando você lê muito. Você não me emprestou. Será que não foi essa, mano? Não foi essa, não? Não? Tem certeza? Quando você usa muito a Bíblia, você fica mexendo para um lado, mexendo para o outro, você vai perdendo a Bíblia, né, gente? Fica meio. Já viu? Tem pregador que gosta de subir no púlpito com Bíblia surrada, né? Pra mostrar que Surrada, ainda põe em evidência assim, né? Traz bem assim, carregadinha assim. Aleluia. Pega lá a toalhinha, põe no púlpito, ó, e abre aqui para. Porque a Bíblia realmente, quando a gente estuda, ela fica surrada. Mas essa Bíblia é muito boa, tá? Edição, revista e ampliada. É uma Bíblia a tradução de João Ferreira, né? E o comentário, vários comentários de Calvino. Em algumas situações tem os comentários de Calvino. Eu ainda quero trazer um estudo aqui de Calvino, que foi o estudo do O Trabalho e a Reforma, né? Que João Calvino fez, que ganhou muita repercussão. Então vamos lá, continuando a história. Então, João Calvino, certo? Falei do Ulrico de João Calvino, que deu origem à igreja que chamamos reformadas e presbiterianas. Outros adotaram posições mais radicais e seus inimigos lhe colocaram o nome depreciador de anabatistas, aqueles que batizavam de novo. Anabatistas eram aqueles que não aceitavam mais o batismo da igreja católica, e aí você ia para lá e eles te batizavam de novo. porque eles eram contra os batismos de criança. Né? Isso, exatamente. Uma das... Nós somos anabatistas. Somos não.
Calma. Criança, a partir de 10 anos, não é batizada aqui, é? Sim, mas eles usavam esse termo como uma ofensa, dizendo que a gente quebra um princípio bíblico. E o anabatista é aquele que desvalida o primeiro batismo. Lembra que a Bíblia diz sobre o batismo? Um só batismo? Um só batismo? E aí o anabatista é aquele que anula o primeiro batismo. Quando na verdade a Bíblia diz que batismo é um só. É um só. Agora, se o primeiro batismo que eu fiz não é batismo, então eu não anulei o batismo. Então eu não sou anabatista. Porque eu não anulei o batismo. Agora, se eu anulo o batismo, aí sim. Tem igrejas, algumas denominações por aí, que se você não for de lá, você tem que batizar lá de novo. É verdade. Tá? Você tem que batizar lá. Porque o seu batismo de imersão, que você teve de aspersão, não valeu. Tem que batizar lá porque ela se considera a única igreja. Tá? E chama a gente de primo. Não de irmãos. Dentre eles surgiram os menonitas e vários outros grupos. Na Inglaterra houve uma reforma de caráter muito peculiar, que ao mesmo tempo que seguia a teologia dos reformadores, especialmente de Calvino, que era muito influente, manteve suas velhas tradições como ao culto e ao governo da igreja. Essa é a igreja da Inglaterra, de onde surgiram as igrejas que hoje chamamos anglicanas, igrejas anglicanas e episcopais. São igrejas que ainda existem na Inglaterra, são reformadas, mas se você entrar nelas é uma igreja católica. Se veste de túnica, normalmente, da hóstia. Hóstia, igreja católica, só que é reformada. Não tem imagem e é palavra mesmo, pregada é a palavra. É pregado, né? Não é aquela leitura, não é aquela leitura fria, né? É uma pregação da palavra. E é igualzinho a igreja católica, inclusive aqueles, é bonito, né, gente? Sim, a arquitetura é bonita, né? Cá pra nós, não sei se vocês gostam. Quando eu entro nesses lugares aí, olha, falei que eu entro. Não tem problema nenhum a gente entrar nesses lugares, não tem problema nenhum. Inclusive quando a gente... Hã? Na Sé. Bonito, né? É bonito, né? O ano passado eu levei minha mãe lá, que ela queria assistir uma missa lá, né? E eu gostei porque foi pregada a palavra. Não teve questão de distância, não. Foi a palavra, os responsorial, tudo na Bíblia mesmo. Foi 1 hora certinho, mas foi... Um cristão de verdade, verdadeiro, quando ele entra, um cristão transformado, quando ele entra na igreja católica, ele se sente tocado pela palavra. Porque o culto da igreja católica é do início ao fim falando de Jesus. E como que a gente não, a não ser aquelas partes, né, que faz as rezas lá para dona, né? Mas, do contrário, o evangelho é falado, é citado. Pastor, É citado. porque, né, eu era católica antes. E eu fui num retiro. E foi quando eu tive a certeza que eu deveria me entregar minha vida para Jesus, através desse retiro católico que chama Resgata. Aí. Um retiro muito forte, assim, que eu nunca tinha vivenciado, mas eles falando em línguas, teatro, foi um dos teatros mais fortes, retiros mais fortes que eu fui da igreja católica. Aí. E assim, foi algo que me surpreendeu mesmo, assim, sabe? Porque eu não esperava, né? Agora, não comparando, né? Mas eu acho que eles se preparam muito nesse sentido, eles são muito fiéis. Sim, com certeza. Sabe? E quando eu vi assim, eu não imaginava que um padre, um freio, que chamam, né? Falava em línguas, sabe? Porque são as igrejas, as igrejas carismáticas, né? Carismáticas, que acreditam no Pentecoste. As pessoas se manifestaram através do teatro que eles fizeram, que eles se entregam tanto, que aí no fundo lá eles levam todas essas pessoas e sei lá, né? Brecha agora. Aí eles, o freio lá começa a expulsar, né? De tanto que eles se entregam mesmo. Essa igreja é surreal. Óbvio que quem está expulsando, né? Pensando assim, isso é só um teatro e tal. Mas a gente tão forte, eles entram mesmo na vida assim, da pessoa, a hora, foi isso diferente mesmo. Aí foi quando eu vi que
falei, eu preciso entregar minha vida pra Jesus, mas eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu tava ainda meia boca. Então, hoje você vai numa igreja católica, por exemplo, se for aqui, vai ser lido em português, né? Não é lido em latim. Depende. Aqui em Mogi, Em Mogi, né? tinha um padre que Lia em latim? ele rezava a missa em latim algumas vezes, rezou em latim, inclusive com um rito antigo, que não é o rito voltado para vamos dizer assim, De costa para a igreja. de costas para a igreja. Sim. Ele é inclusive juiz. Então, eclesiástico aqui. tirando algumas exceções, se você entra num lugar onde a Bíblia está aberta e ela está sendo lida, existe um risco de você ser fisgado por alguma palavra, algum entendimento cair na sua mente, né? Não pelo rito, pelo ritual que a igreja faz, que é o que eu disse para vocês. O grande erro da igreja católica é considerar a tradição como a Bíblia, tá? Esse é o grande erro da igreja católica. E aí não muda a tradição, porque a tradição foi registrada e assinada pelo edito papal, né? Então, se o Papa editou, se o Papa disse que vale, então vale. E isso não cai mais. Inclusive, eles colocam a tradição acima da Bíblia. Acima da Bíblia. Tanto que no dicionário deles está assim: a tradição e a Bíblia regem a Igreja Católica. Tá? Então, é o grande erro deles, na minha visão. Embora nós todos somos tradicionais. Todos somos. Ok? Todos. Todas as igrejas têm tradição. Sim, todas. Que a gente dá outro nome, mas é uma tradição. A cultura da igreja se torna uma tradição. Certo? É tradicional, o modelo de culto. A liturgia de culto é uma tradição. Que a gente vai passando de geração em geração e a liturgia fica. Ela se tornou uma tradição. E aí, 3 louvores, palavra, oração, palavra, palavra. Acabou. 3 louvores, virou uma liturgia. Isso se torna, passou de geração para outra geração, se tornou tradição. Se torna uma tradição. E aí tem o grande risco. Por quê? Vai entrando coisas e a gente depois não sabe onde entrou. Em que momento entrou. Em que momento entrou, mas entrou e ficou. E depois acabou sendo perpetuado. Acabou sendo perpetuado. Como muitos católicos fazem o sinal da cruz na frente da igreja, e se você perguntar para eles por quê, eles não sabem. Faz porque todo mundo faz. Eles não sabem por quê, mas alguém começou. Alguém começou. Tem uma origem, tem um sentido, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado. A igreja cristã no Brasil e no mundo tem que tomar cuidado com a tradição. Vocês não lembram, né, da época das rosas ungidas? Vocês não lembram, né? Da época na igreja do lenço ungido, onde começou a entrar objeto na igreja. Vocês não lembram disso? Tijolinho ungido. Não lembram dessa época? Nossa, Tem umas que preservam até hoje. Mas a igreja no Brasil teve um período assim, que foi era praticamente todas as igrejas que você ia. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu ainda era jovem, não tinha muito entendimento. Eu fui pregar na igreja, taquei o pau na rosa ungida e depois eu olhei pro lado aqui, tinha assim, campanha da rosa ungida na igreja. Mas eu não vi. Depois eu pregando aqui, andando aqui, porque a gente não tem que ficar preso e a rosa. Aí eu vi a igreja toda assim, olhando pra minha cara, né? Uns com a mão no rosto assim, ó. E eu falei, Deus deve estar falando que esse povo aí, né? Rosa ungida, quando eu olhei pro lado, campanha da rosa ungida, falei, meu Deus do céu, me perdoa, Pai. Não verificou o pregador antes de chamar? Aí deu ruim. A Thaís lembra disso. Lógico que eu lembro. Não dá pra esquecer, né? Foi. Gente, eu prego desde os 14 anos, tá? Com 14 anos eu já era pregador mirim. Só não falava The King, The Power, The Best. Mas com 14 anos eu pregava nas assembleias. Era um movimento da época e todo mundo queria subir no púlpito para pregar. Era uma coisa muito louca. Na verdade, era só um movimento. Hoje a gente está aqui fazendo o que é certo, examinando as escrituras, porque quando você tiver a oportunidade de falar, você vai falar o que você leu, o que você entendeu, o que ficou claro para você.
E eu com 14 anos sabia o quê? O que eu sabia para subir num púlpito e pregar para um monte de gente? É que eles sabiam menos que eu, então... Estava sendo treinado nas suas habilidades sociais, só isso. Estava sendo treinado na comunicação, né? Estava sendo exposto. Exposto, que era muito difícil. Serviu, com certeza. Era muito difícil para mim, porque eu era muito tímido, muito, gente, muito. Não era pouco não, era muito tímido. E aí foi bom, né? Me ajudou a desprender um pouco da minha vergonha, certo? Não sei nem como é que eu fui parar nesse assunto, mas vamos tentar voltar aqui para onde a gente estava. Vamos ver se eu lembro. Então João Calvino, né? Sim, estava falando da tradição da igreja, né? Olha lá, manteve suas velhas tradições, foi onde surgiram as igrejas anglicana e episcopais. Em parte como resposta à reforma protestante e em parte devido à sua própria dinâmica interna, a igreja romana também passou por um período de reforma, às vezes chamado contra-reforma, mas que foi muito mais do que isso. Então, quando a igreja viu que o povo aceitou a reforma, ela começou a agir na contra-reforma. Ou seja, tentou pregar para derrubar as 95 teses de Lutero e as teses de João Calvino e de todos os outros que se levantavam contra. Tem uma coisa parecida, até que a gente falou agora há pouco, parecido com isso. Reforma e contra-reforma é um movimento carismático com o movimento pentecostal no Brasil. Foi no mesmo período, quando a igreja evangélica estava em ascensão, a igreja católica entrou com o movimento carismático através do padre Marcelo Rossi. Aí, que ficou muito conhecido, né? Muito, até muito hoje, conhecido. né? Através dele começou esse movimento. Muito conhecido, né? A mídia entrou na dança da igreja aí, né? Desse movimento, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. Virou a música dele, né? Era dele. Virou a música dele. E a igreja evangélica cantava, hein? Eu tinha ouvido já uns louvores desse aí na igreja evangélica, na igreja cristã. E eles também cantavam muitas músicas evangélicas. Então se misturou. Deu uma misturada aí para ver se enganava as pessoas, né? Até que ao fim do período, e não sem lutas e até mesmo guerras, o protestantismo havia fixado raízes profundas na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, na Escandinávia e na Holanda. Então foram os cinco países que esse movimento ganhou força. Europa. Ali aconteceu essa grande reforma que depois se espalha, né? Se espalha pelo mundo. Na França, depois de longas guerras nas quais a religião foi um fator importante, chegou-se a uma situação em que, embora o rei fosse católico, o rei era católico, os protestantes eram tolerados. Então, mesmo com o rei da França católico, eles aceitaram os protestantes. E aí a igreja começou a ganhar corpo na França, certo? Que é vamos falar assim, é lastimável onde a França está entrando hoje. Tá? Eu tenho testemunho de pessoas que moram na França. A gente conheceu uma mulher que, na verdade, ela saiu de Mogi, né? Foi morar na França, casou com um francês, e aí numa viagem dela de volta para o Brasil, a gente teve o prazer de tomar um café com ela e de tentar escutar ele, porque você não entende nada de francês. Ele não sabia falar português, aí conversava com ela, disse que entendia umas palavras nossas, mas eu não entendia nada dele. E a gente conversou um pouco e ela falou que onde ela morava lá na França, onde ela mora hoje na França, você já não pode mais falar de Jesus. Dentro da França. Então, se você falar, você já está correndo o risco de ser perseguido pelo Estado Islâmico. Tá? Porque a França foi um dos primeiros países a autorizar o casamento homoafetivo. Tá? E isso na França é uma coisa comum, tá? Comum. Homem com homem, mulher com mulher é uma coisa comum na França. E aí a França começou a parar de produzir filhos. Só que vem os árabes de lá, né? Da Arábia, e entram na França, porque as portas são escancaradas, e eles foram entrando, e aí você já sabe, né? Que um árabe, quando faz filho, ele faz filho com força. 10, 15 filhos, né? E a religião está inserida desde a infância, né? Tá arraigada neles desde a infância,
Você não tira aquilo deles de jeito nenhum, a não ser o Espírito Santo te usando mesmo. E foi crescendo dentro da França. E hoje a França está dominada. Dominada, gente. Segundo relato de quem mora lá. Tá? De quem mora lá. Que tem cidade que você já não pode falar. O islamismo. Os muçulmanos. E aí você sabe que tem os radicais, né? Os radicais eles são radicais mesmo. Tá? Não é os radicais do Brasil, não. É radicais. Pregou no ambiente deles. Eles matam. Fuzilam, somem com você, sequestram. Os caras não tem muita conversa. Não tem debate bíblico. Vamos debater aí o Alcorão com... Não tem debate. E eles matam mesmo. Certo? Infelizmente a França passou por tem passado por um período muito difícil na questão do Evangelho, tá? Na presença da igreja, que é o que a gente está estudando aqui hoje. Na Espanha, na Itália, na Polônia e em outros países, ramificações do protestantismo, às vezes bastante fortes, tinham sido extirpadas à força. Então a igreja cresceu em alguns países, mas em outras, quando o protestantismo apareceu, foi cortado. Então, como Espanha, Itália, Polônia e outros países mais. Aqui está um resumo desse período, gente. O período em que a igreja cristã reformada nasceu. Onde nós nascemos. Nós nascemos aqui. Tá? Nós nascemos não. Nós renascemos. Porque nós nascemos mesmo lá na igreja primitiva. Certo? Lá em Atos dos Apóstolos. E aqui nós ressurgimos. Deus nunca deixou. Lembra que eu disse no começo? Os monges, eles não foram para os montes, para as montanhas à toa. Não foi para lá simplesmente, para protestar. Foi também para preservar. Porque, gente, se tem uma coisa que transforma, é o tempo. O tempo transforma muita coisa, inclusive a gente, né? Você passa um período na vida e você fala, nossa, eu não sou mais aquela mesma pessoa. Minha cabeça não é mais a mesma. Agora você imagina a história. O tempo tem essa força de apagar histórias. Apagar não, porque a gente deixa registrado, né? Mas de destruir uma cultura. Como que o grego koiné não é mais falado, gente? Como? O grego que a Bíblia foi escrito não se fala mais ele. Seria tão mais fácil estudar o grego se eles ainda falassem aquele grego da época de Jesus. Não, mas o grego é diferente. O grego de hoje é diferente do grego da época de Jesus, que era o grego koiné. O grego que foi espalhado pelo imperador Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então hoje não fala mais. Então o tempo tem esse poder, sabe, de dissolver. Inclusive o nome de Deus. Vocês sabiam que o nome de Deus ele não podia ser proclamado em vão. Não podia ser citado em vão. Isso está na Bíblia, né? E o povo judeu não falava o nome de Deus, mas escrevia. Mas não falava, não pronunciava. E aí ficava, às vezes, por gerações, nascia um filho, não via o pai falando o nome de Deus, mas via escrito, mas não se pronunciava em casa. Morria o pai, o filho tinha outro filho, morria aquele lá, tinha outro filho, passava gerações sem ninguém sequer citar o nome de Deus. Mas escrevia lá, YH, oi? A Torá não é tocada. Para eles pregarem a palavra tem... Era muita tradição, era muito cuidado com aquilo. Diz que os copistas, quando chegava no nome, no YHWH, que é o tetragrama, né, teoricamente o nome de Deus, quando chegava nessa parte, eles paravam a escrita, iam se santificar, fazer um processo de purificação, e com uma caneta especial, não era qualquer caneta que eles estavam fazendo, né, a caneta ou a fórmica que eles usavam, tinha que se preparar para escrever YHWH. Mas sabe qual foi o problema? O grande problema é que eles não tinham vogal. Eles escreviam só as consoantes. A vogal no hebraico ela veio muitos anos depois desses escritos, dos escritos mais antigos.
E aí, não sabe se é Yehová, se é Iravé, se é Jeová, se é Javé, ninguém sabe, porque não tinha pronúncia. E o que o tempo fez? Pagou. Não tem vogal, só tá as consoantes, como é que pronuncia? Mas tem gente que bate o pé. Testemunha de Jeová. Aonde ele achou o E, o O e o A, ninguém sabe, mas achou. Dentro da religião islâmica tem um templo dentro dos Emirados Árabes, para ser mais específico, em Dubai. É a segunda maior mesquita considerada do mundo muçulmano, né? A primeira é de Meca. E eles têm uma parede lá com 1000 inscritos, que seriam as formas, os 1000 nomes de Deus, de toda a história que eles têm para dentro, obviamente, do islamismo. Os 1000 nomes de Deus, as designações, ou seja, que seriam nomes de Deus, mas também eles não pronunciam. Mas, pastor, se hoje, com escrita, você perde as coisas, exemplo da cidade de Mogi. Mogi vai fazer 465 anos. Por quê? Foi um povoado em 1560, foi descoberto em Mogi. Certo. Porém, se tornou cidade em 1611. Isso aí. Ou seja, hoje já se torna bagunçado pra gente saber qual que é a idade real de Mogi. Agora você imagina. Tem escrito, tem tudo. Imagina, Escrito, registrado, documento. Agora imagina nessa época. Muita coisa da história se perdeu com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Quem mais tem história realmente registrada em outros meios são os egípcios, que registraram isso em pedra e ficou. Eles têm um registro histórico muito grande, cara. O Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, que é o escrito mais antigo, né? São os caras que mais têm documentado. O resto do mundo não tem nada. Hoje nós já se perde. O tempo tem esse poder de destruir. Porém, Deus disse que passaria céus e terras, mas sua palavra não ia passar. Então, se em algum momento alguém esqueceu do que ele disse, ele trouxe a memória. Ele fez lembrar, para chegar hoje aqui até nós. Júlio, eu acho assim, que tem hoje no nosso calendário, né, que é comemorado também dia 31 de outubro, né, a Reforma Protestante, né? Sim, E 31 de outubro, verdade. É pouco falado no nosso meio cristão. É muito pouco falado. A gente evidencia muito o Halloween. A gente vai ensinar as nossas crianças não a participar das coisas do Halloween, em vez de nós enfatizar eles. A Reforma Protestante, eu acho que a cultura nossa deveria colocar mais afim, porque essa cultura vem dos Estados Unidos, né? Halloween. E nós que estamos aqui no Brasil, não damos ênfase para aquilo. Então, pegando esse negócio do. Que fica no Halloween. Esse negócio do Halloween aí, O que é isso? tirando o foco da Reforma Protestante. Mas você tem outros problemas mais sérios que esse. Por exemplo, no momento em que você divulga para o seu filho a crença em Papai Noel, no dia que ele descobre que o Papai Noel não existe, ele deixa de acreditar no pai dele, porque ele deixou de ter uma mentira. Ele conviveu com uma mentira há muito tempo. Isso, é o Papai Noel, é o Coelhinho da Páscoa, são coisas que a gente acaba sendo contaminado por outras culturas e que de fato não traz à luz a verdade, a realidade. Mas acho que hoje, assim, na Páscoa é muito inserida na nossa cultura, né? O ensinamento correto hoje, né? O coelhinho. Nós como igreja, Da né? Páscoa como igreja, nós como igreja. Mas não foge da minha cultura da Páscoa. Mas ele não existe mesmo? O Papai Noel? Mas nem atribuído a figura de Santa Claus, que fosse associado, mas nem assim, né? Nem assim mais, né? Porque Não. como é que você vai dizer que Papai Noel é onipresente, onisciente? Porque você está associando diretamente a isso. Ele não entrega para todo mundo? Sim, brincadeiras à parte, mas assim, não, isso é terrível. vamos falar assim, Pode pegar um café. claro, fica à vontade, gente, tem café aqui, tá? Assim, ó. Alguma... Eu falo assim, ó, essas histórias, como é que chama? Como é que chama isso aí na cultura brasileira? O folclore, né? O folclore. Eu falo assim, ó, só existe um folclore que eu acho que é verdade. Saci Pererê.
Porque lá em casa some um pé de meia meu. Direto. Foi isso quando eu coloquei o meu sapatinho. Direto. Foi só um pezinho, roubaram. Esqueceu o mundial ali, ó. Olha lá. Aí, ó, sabe da meia aí, ó. Ó, certeza. Isso aqui é certeza. Obrigado, viu, Wagner? Certeza. Eu falo pra Thaís assim, meu, fecha a janela pra secar as roupas, fecha a janela. O Saci Pererê vem, pega um pé e vai embora. Eu tenho certeza disso. Deve estar tudo no fundo da tua máquina de lavar. Some. Eu já peguei meu saco de meia assim, ó, de ter 10 meias, nenhuma era um par da outra. Meu Deus. Eu falei, ele tá passando aqui direto. Mas nós vamos conversar. Brincadeiras à parte. Eu consegui perseguir o Saci lá de casa. Achou ele? Não, eu agora para lavar a meia, toda vez que eu tiro, eu enrolo ela e fecho uma com a outra. Aí, ó, fecha uma com a outra, amarra. Eu enrolo, faço um rolinho, faço uma bolinha e encaixo uma por dentro da outra. Eu faço isso. Mas nunca Pastor, dá certo. É normal, filha. A casa deu certo. Ó, ela enrola, mas nunca eu faço. é normal. Entendeu? É normal, tá? Normal. Mas o pastor, tá na moda meia diferente. Tá na moda meia diferente, né? Meia invisível. Meia invisível. Eu tô com meia invisível, ó. Você olha, você não vê a meia. Por que você não vê? Porque ela não existe. Não, ela existe sim, ó. Tá lá dentro, ó. É invisível, ó. Tá vendo? Invisível. Essa o Saci Pererê não pegou porque ela é invisível. Se fosse visível, ele tinha pego. A verdade tem que ser dita, né? A verdade precisa ser dita. E tem que ser ensinada para os filhos. Faz sentido. Vamos lá, alguma pergunta até aqui? Hã? O senhor não morou em República, né? Não morei. Então, eu morei em República de Estudante, lá não precisava Saci nenhum, e se você tivesse uma meia limpa na sua gaveta, sumia. Ela também. Alguma pergunta aqui desse período? Não? Então vamos passar para o próximo, para a gente concluir isso hoje. Oi? Faz sentido. Cadê? Isso aí é tranquilo. Nós vamos falar de 3 períodos agora, né? Período 7, período 8 e período 9. De situações bem peculiares dessa época, né? No século 17 e século 18, que é o período 7. Nesse período, né, durante esse período, as fortes convicções religiosas de diversos grupos, especialmente de católicos e protestantes, levaram a guerras cruentas, que em alguns casos dizimaram a população. Na Alemanha e em boa parte do resto da Europa aconteceu a Guerra dos 30 Anos, que tinha envolvimento religioso, possivelmente a mais sangrenta que a Europa tinha visto até então. Na França, a política anterior de tolerância foi abandonada. Na Inglaterra, ocorreu a Revolução Puritana, que levou à Guerra Civil, à execução do rei Carlos I e a outras série de guerras, para finalmente chegar-se a uma situação muito parecida com a que existia antes da Revolução. Por detrás de todas essas guerras, avança-se o espírito inflexível das várias ortodoxias católica, luterana e reformada. Para cada uma dessas ortodoxias, cada pormenor de doutrina era de suma importância e, portanto, não se devia permitir o menor desvio da ortodoxia mais rigorosa. Originaram-se não apenas as guerras mencionadas acima, mas também uma série interminável de contendas entre católicos, entre luteranos, entre reformados, que não conseguiam chegar a um acordo, nem com seus próprios correligionários. Uma das diversas reações a essa ortodoxia rigorosa e ao dano óbvio que ela estava causando foi o auge do racionalismo. Outra consequência foi o surgimento de uma série de posturas que enfatizavam a experiência e a obediência mais do que a ortodoxia.
Entre elas estavam pietismo e o movimento morável entre luteranos e metodismo entre anglicanos. Gente, foi uma briga, resumindo, foi uma briga de ideias, de interpretações, de certo e errado, e briga de verdade que surgiram até guerras. Nessa época, a igreja se envolve em guerra. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Intolerância religiosa, né, pastor? A igreja a gente vive hoje cenários se transformar em guerra. Consegue imaginar isso? Não faz nenhum sentido para nós hoje, né? Não faz sentido. Um mundo livre, onde você põe a sua opinião, Estado laico. Estado laico. Hoje a gente pode falar do que a gente pensa, tem a liberdade de dizer aqui, dizer o que acha certo, o que acha errado. Só tomar cuidado para não ser censurado, né? Mas teoricamente, ele existe. Né? Pelo menos nós estamos vendo, né, da forma literal, a guerra acontecendo. Embora ela sempre esteja acontecendo. Mas literalmente, nós não estamos vendo isso que nesse século eles viram. Tá? As guerras cristãs. Guerras cristãs. Olha, guerra para mostrar quem está com a verdade da palavra de Deus. Com o verdadeiro cristianismo. Vê se pode isso. Eu tenho um pouco de... eu não vou falar... Tem uma briga, sabe, da igreja católica com o protestante, que os protestantes ficam apontando o dedo, né, para os católicos, dizendo que eles foram sangrentos, que eles mataram na Inquisição, né, que eles matavam as pessoas e fazia aquela crueldade toda, que a gente conhece um pouco da história, mas na verdade nós também se envolvemos com isso. A igreja protestante também se envolveu com isso. Tinha que se defender, tinha que atacar, entrou na guerra. Entramos na guerra. Agora você consegue imaginar que há 400 anos atrás, né, a gente estava tendo guerra para defender a nossa fé? Consegue imaginar isso? São 400 anos. Não é muito tempo. Não é muito tempo. Então, se a gente parar para pensar hoje, por quê? Porque existe uma certa intolerância ali, principalmente para o lado do Oriente, né? Alguns países têm uma certa resistência com a religião cristã. Por quê? Se você olhar para a história, você vai ver que não é à toa. Não é como nós, pregadores, falamos. Eles estão resistindo porque é o Evangelho de Cristo. Quando você começa a olhar para a história, você fala, nossos antepassados foram meio... Caramba, sangue nos olhos, faca nos dentes, né? Foram meio cruéis. Então, será que o que motiva, ou o que motivou eles na história, onde começou, não foi esse terror da guerra? Porque quem quer guerra? Quem gosta de guerra? Algumas pessoas gostam, mas não é a maioria das pessoas. Com certeza não é. Esse é um período das guerras, né? Guerra que não dá pra guerra. Na verdade, da intolerância, certo? E a gente vai discutir isso. No século XIX, aqui século XVII e XVIII, né? Nesse período nasce o maior evangelista e avivalista de todos os tempos. Quem foi? Que nasceu nesse período aqui nos Estados Unidos. Quem foi? Vou começar com Charles e vou terminar com Finney. Charles Finney, um dos maiores evangelistas, nasce nesse período, mas lá nos Estados Unidos. Enquanto tem guerra na Europa, nos Estados Unidos Deus está levantando homens cheios do Espírito, tendo experiência com Deus, espiritual, tá? Esse cara, ele, lógico, a teologia dele é um pouco cruel, assim, é um pouco acirrada, tá? Mas tem bastante gente que não gosta muito da teologia do Finney.
Mas eu fico com a parte que ele diz: essa é a forma que eu interpretei a verdade, até que alguém me prove o contrário. E está aí escrito, e ele não vive mais entre nós, e os escritos dele estão aí fazendo o efeito, e a sua história de vida deu a ele o título de maior avivalista e teólogo de todos os tempos, de toda a história da igreja. Esse cara foi considerado o maior avivalista de todos. E esse cara começa lá nos Estados Unidos um movimento que começa num bosque, tá? Que era o lugar onde ele se enchia do Espírito Santo, é onde ele orava, onde ele ficava ali com Deus por horas e horas e horas, até que ele se sentia preparado, vazio de si, cheio do Espírito, para sair e pregar a palavra. E através da vida desse cara, né? Dizem que teve evangelista que ganhou mais almas do que ele, mas ele é considerado maior. Por quê? Porque os evangelistas vinham, pregavam, ganhavam multidões, iam embora, e amanhã, no outro dia, a cidade continuava, seus assaltos continuavam, os números da cidade eram como se não tivesse modificação. O Finney não. O Finney pregava, e depois de sua pregação, a cidade era transformada. Então, os bares não abriam mais, os lugares de prostituição eram fechados depois da sua pregação. Então, o impacto da mensagem desse cara, nesse período aqui, foi algo estrondoso, extraordinário. O que Deus fez através desse homem nos Estados Unidos, né, em alguns condados de onde ele viveu, foi algo extraordinário. Extraordinário. É um cara que, quando eu li sobre ele, se você ler aí os heróis da fé, né, se você ler sobre os heróis da fé, ele vai estar sendo citado lá, assim como Spurgeon, assim como John Wesley, né, e muitos outros. Mas ele tem uma história assim, que é além do conteúdo, né, que ele tinha de palavra, ele tinha experiência que era coisa enriquecedora, né. Tem muitos homens aí que Deus levantou nesse período, como se dizendo assim: enquanto a Europa está em guerra, eu estou reacendendo a chama da minha igreja na América. E aí é nesse período que surge o avivamento da Rua Azusa. Avivamento da Rua Azusa, né? Numa rua, numa casa, começa um movimento pentecostal. O Espírito Santo invade o coração daquelas pessoas e elas saem pregando o Evangelho para o mundo todo, naquele novo modelo que não era novo, só estava reformado, né? No batismo com o Espírito Santo, na língua estranha, na revelação, no discernimento do Espírito, nos dons espirituais. E esses caras saem se espalhando pelo mundo. E logo depois disso aqui, no século XX, a gente ainda estava sofrendo. Estava sob efeito do avivamento da Rua Azul. Estava sob efeito, porque aqui, ó, nesse período, como que é o nome dele? Nossa, eu tenho todos os livros dele, esqueci o nome dele. Não. Reinhard Bonk, né? O Reinhard Bonk diz que sua cidade recebeu um evangelista do avivamento da Rua Azusa. Um evangelista. Que caiu lá por erro, estava numa viagem na Europa, entrou nessa cidade na Alemanha por um erro, e quando chegou nessa cidade, esse cara cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, né, que ele já não conhecia mais o fogo lá, não tinha mais o fogo na Europa, na igreja da Europa, não tinha mais o Espírito Santo, né, tinha a guerra, tinha a briga por quem estava certo, mas o Espírito Santo tinha ido embora. E aí o Espírito Santo vem através de homens que são evangelistas. E aí quando chega lá esse cara, nessa cidade, ele para comer alguma coisa, e ele, com aquela chama dentro dele, ele fala: não tem ninguém aqui precisando de oração, não? Não tem ninguém? Aí o cara falou assim: faça silêncio e você vai ouvir. E aí diz que esse homem fez silêncio e dava para escutar um gemido. De dor. Falei: o que é isso? Tem um homem aqui na cidade que ele grita, geme o dia todo, todos os dias, de dor. Tem uma enfermidade nos seus ossos, ele sente dor o tempo todo no seu corpo. Dor, e ele grita, ele geme. A gente escuta isso aqui o tempo todo.
Ele falou onde ele mora. Apontaram para a casa dele, o cara foi lá, fez uma oração e Deus curou esse homem. E aí o movimento pentecostal está fazendo o quê? Se espalhando. Eu estou falando a história de um, né? Aí o Reinhard Bonk é neto desse homem que foi curado. Neto. Então, o vô, depois de ser curado, começa esse movimento do Espírito Santo, que também passa para o pai do Reinhard, que passa para o Reinhard, né? E que esse Reinhard é o alemão que via a África sendo lavada pelo sangue de Jesus, quando ele era criança. Ele sonhava com o continente da África sendo lavado. E Deus falava para ele assim: vou te levar para a África. Vou te levar para a África. Vou lavar a África com meu sangue. Olha que visão poderosa, né? Para uma pessoa, um jovem na Alemanha, Deus falando: vou lavar a África com meu sangue, vou lavar a África, você vai ser usado nesse período, vou levar você para lá. Vai ter um dia, Reinhard, um dia, que em uma mensagem sua, mais de 1 milhão de almas se converterão ao meu nome. Ele ouviu essa profecia, ouviu essa mensagem, se formou na igreja, porque a igreja era séria, tinha que ter teologia para ser pastor, não era de qualquer jeito que você era pastor. E aí ele se formou, foi formado pastor, falou para o pai dele: quero ir para a África, quero pastorear na África. E o pai dele falou: vai, meu filho, vai pastorear na África. E aí começou o evangelho, o ministério Cefam nasce na África através desse homem. Uma história incrível de transformação da África. Quando ele morreu agora em 2019 ele morreu. 2019. Foi agora no século 21. 2019. Esse cara morreu. E o testemunho de história do que Deus fez através dele na África é incrível. Então assim, gente, nesse período, eu acho que a gente não vai ter muito tempo para discorrer, mas nesse período, né, o avanço missionário começa a se espalhar pelo mundo, as missões, as pessoas começam a levar o evangelho, pregar o avivamento, começa a espalhar isso pelo mundo todo, e o evangelho vai chegando em lugares que o protestantismo chegou em muitos lugares, o evangelho vai chegando em lugares incríveis, e entra esse período do avivamento. E é nesse período que eu acredito que nós estamos inseridos, tá? Eu acredito que nós começamos, né, a ser tocados no Brasil exatamente nesse período, nesse último período, o período das guerras, né, das guerras mundiais, período que nasceu no Brasil a Igreja Pentecostal, e começou a se espalhar pelo Brasil, que trouxe vamos falar assim, agora vamos falar da história da Igreja Pentecostal do Brasil, né? São 100 anos, aproximadamente, né? 100 anos, não é muita coisa. Tem a tia da Thaís, está com 100 anos. Ela viu a igreja nascendo, a Igreja Pentecostal nascendo no Brasil. Né? Então tem gente viva de quando esse negócio começou, certo? E aí vem, o Espírito Santo está fazendo algo novo, o Espírito Santo está trazendo um movimento, aí vem o batismo com o Espírito Santo, aí visões, revelações, interpretações, coisas poderosas estão acontecendo, ressurreição, milagres gigantescos e poderosos, e a igreja toma um caminho perigoso, que nós vivemos, né? Quem é os mais antigos aqui da igreja vão lembrar disso. Vocês viveram um período em que a igreja brigou. A igreja trouxe o pentecostalismo, né? A igreja neopentecostal, ela trouxe o pentecostal para o Brasil, e quando ela viu o que se tornou, ela mesma quis censurar. Então a igreja, a Assembleia de Deus do Belém, por exemplo, que é a tradicional nesse movimento pentecostal, houve um período em que ela quis silenciar isso. Por quê? Porque os homens começaram a misturar o que era espiritual com o emocional. Começou a misturar. E aí aquele movimento, sabe, de dançar, de pular, de rodar, e aquela coisa toda aconteceu, e os cristãos aceitaram isso. Aceitaram muito bem. Isso era visto como poder. Rodar, pular,
girar, sapatear, isso era visto como poder. E a igreja começou a ver que existia uma certa brincadeira, meninice com isso. E aí começa uma briga diferente, já que já não é com guerra, mas aqui agora a briga é baseada na palavra. Então a igreja se levanta, a igreja pentecostal no Brasil. Estou contando a história da igreja pentecostal, tá, gente? Porque nós não somos tradicional. A igreja cristã mundial, cujo o seu fundador é o bispo Júlio Vertulo, ela é uma igreja pentecostal. Bem? Vocês sabiam que vocês estão numa igreja pentecostal, sim ou não? Sim. Então nós acreditamos nos dons do Espírito Santo. Nós acreditamos no batismo do Espírito Santo. Por isso que eu estou contando a história dessa igreja, que é a nossa. Tá? O que aconteceu? No Brasil, quando ela começa a ganhar uma proporção muito grande, começa a surgir os falsos no meio dos verdadeiros. Então o eis que te digo, né, que ganhou agora no nosso meio uma certa, vamos dizer assim, notoriedade foi lá atrás, agora está sendo escrachado, vulgarizado, porque hoje as pessoas fazem piada com isso. Hoje eles fazem piada. Se você pegar na internet, entrar na internet agora, você vai ver pessoas falando em língua estranha, brincando. Certo? Brincando. Tem um casal, não sei se vocês já viram na internet, que são comediantes, e aí ele faz o pastor espiritual e a mulher dele faz a bispa. A bispa espiritual. E ele Shekalamacanda e Xeramacanda. E hoje eu estou aqui, irmãos, olha, porque Xeracalamanda, ixi, olha aqui, ó, esse papel aqui está ungido, porque nós ungimos ele e nós estamos vendendo por 50 mil reais esse papel. E Shekaramacanda, já viu? Um que estava vendendo o pneu da carroça de Faraó. Pneu da carroça de Faraó. Isso! Ele falou, ó, esse pneu aqui foi achado dentro do Mar Morto. Esse pneu aqui foi o pneu de borracha, da carroça de Faraó. É tiração de sarro, é brincadeira. Então, em que momento nós estamos vivendo desse movimento pentecostal, que é o nosso movimento? É o nosso, tá? Agora, nós não estamos debaixo só desse movimento, não. Nós também estamos debaixo do movimento tradicional. Tá? O movimento da igreja tradicional. Por quê? Os pentecostais não estudavam Bíblia. Os pentecostais não estudavam Bíblia. Eles iam para o monte, eles oravam no monte, eles faziam vigílias, eles rodavam a noite toda, eles pulavam, eles viam anjo, o fogo pegava, os gravetos acendia. Era coisa muito espiritual e Bíblia, nada. E os tradicionais vinham o quê? Bíblia, 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 Bíblia. E aquilo ali é meio brincadeira, isso aí. Certo? E aí, nesses dois extremos, né, a gente veio. Nós existimos como igreja. Nós existimos. E hoje nós estamos vendo, por exemplo, a Igreja Cristã Mundial é uma igreja que, além de pentecostal, ela traz muita bagagem da igreja tradicional. Então, a Bíblia está em evidência. Certo? O bispo Júlio faz questão. Hoje ele está fazendo uma campanha dentro da igreja que eu acho fantástico, de incentivando as pessoas a levar a Bíblia física para a igreja. Né? Você tem aqui a digital, tá tudo certo, é Bíblia também, do mesmo jeito. O problema é que quando você está lendo ela e chega uma mensaginha do WhatsApp, né? E você dá uma clicadinha para ver quem é uma coisa que distrai. Aqui não, aqui não chega o WhatsApp. Aqui não chega a mensagem, aqui não chega a SPC, Serasa, para te preocupar, não chega. Tá? Aqui é Bíblia. E aí ele está fazendo esse movimento. Então, nós estamos hoje, no ambiente que nós estamos hoje, é um ambiente de Bíblia, mas é um ambiente que também crê no movimento pentecostal. Agora, qual é a situação real hoje da igreja no Brasil? Que situação nós estamos vendo essa evolução e esse caminho todo que a igreja viveu? Em que situação nós estamos vivendo hoje
no Brasil. Estamos sendo vistos como as pessoas, né? Os cristãos estão sendo vistos como as pessoas que estão carregando o que aquela igreja primitiva carregou, ou nós estamos, a nossa imagem como igreja não é mais essa. Como nos vemos? Vamos falar de nós. Como nós nos vemos? Como nós nos vemos? Como nos enxergamos? Distante da igreja primitiva, de quando tudo começou, próximo dela, melhor do que ela. Como nós estamos? Na visão de vocês. Como está a igreja hoje? Igreja de Cristo. Dá a impressão que não tem a mesma seriedade que tinha, pastor. Ok, perdemos seriedade na sua visão. Não sabe que é assim, e justamente pegando um pouquinho do gancho do que está sendo falado das coisas que a gente vê na internet, a gente fala assim, pensando friamente, o lado oposto, vamos dizer assim, satanismo, essas coisas, eles têm os momentos, eles preparam, tem jejum, tem todo um preparo. Um exemplo, o diabo não brinca de ser diabo. E às vezes eu vejo que praticamente a igreja brinca de ser igreja, e sendo que a gente vive uma realidade espiritual muito... Que nem a gente vê a questão da política. Vários portais abrindo aqui no Brasil. Shows, coisas que a gente vê que são portais que estão abrindo e de repente, assim, não vou generalizar, mas infelizmente tem muito do povo de Deus que está distraído, que está adormecido. Vamos dizer assim, se for para enfrentar uma batalha espiritual, será que estaríamos preparados para tal coisa? Tal evento? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Acho que deu uma subestimado, né? Sim. Preguei isso, né? Preguei não. Eu dei aula na aula passada e eu falei exatamente sobre isso que está sendo falado aqui agora. Não temos dado tanto valor que deveria ser dado. E tem gente que está dando muito valor naquilo que não deveria ser dado, né? Eu acho que a igreja não tem, a igreja hoje, né, não tem a noção do poder de influência e o poder que ela tem para que possa vencer e a gente possa conquistar, né, aquilo que Deus tem, né, para o mundo, para as pessoas, né? Acho que a igreja não tem essa visão mais. Acho que a gente se recolhe muito, assim, porque acho que o senhor sabe que tem aquelas 7 esferas, que é sobre o mundo, né, que fala sobre a escola, né, a economia. Se cada um entendesse, o cristão, que poderia estar nesse meio para poder trazer pessoas para o evangelho, não sei se o senhor já ouviu falar sobre essa esfera, eu acho que a gente poderia alcançar muito mais, a gente poderia vencer muito mais, sabe? Não sei se... Inclusive uma coisa assim, até que essa questão assim de... as igrejas estão trazendo muitas distrações do mundo para trazer, um exemplo, jovens, lá fora tem muita coisa, de repente dentro da igreja, se não tiver alguma coisa para chamar atenção, praticamente, sabe, e o que tem que chamar atenção, a gente tem que ser confrontado com a palavra, que a gente fica constrangido quando a gente sabe, é confrontado com a palavra, a gente fica constrangido, fala, puxa vida, eu acho que isso, vamos dizer assim, está acontecendo nas igrejas, as distrações, as coisas de fora está sendo inculcada dentro da igreja. Sendo que eu acho que a igreja que tem que... Coisa que já aconteceu na história, né? Nós vimos aqui que já aconteceu isso na história. O que mais, gente? O que mais? Como vocês se veem? Porque, peraí, só um segundinho, já deixa eu falar. Ó, não esqueçam, quando vocês falam a igreja, somos nós. você está falando de você também, tá bom? Sim. Vamos lá. Para mim, responder a pergunta do senhor. O senhor está querendo comparar a igreja primitiva de Atos com a de hoje? Não. Eu disse assim, a minha pergunta é, como nós estamos hoje na visão de vocês? Como estamos hoje? Como igreja? Como estamos como igreja? Aí a minha reflexão foi essa. Será que somos como uma igreja primitiva? A de Atos. A de Atos dos Apóstolos? Será que estamos carregando o princípio? Porque forma muda, cultura muda, muitas coisas mudam, mas princípios mudam? Princípio não muda. Estamos carregando os princípios da igreja primitiva? Não, até que ponto? Eu acho que a igreja hoje não está... nós pregamos os princípios, mas se tivermos que defender os princípios como a igreja primitiva, nós falharíamos. Ok. Nós não estamos preparados para isso. Tá, ótimo.
Eu acredito que é uma comparação, até uma reflexão um tanto complicada de ser feita. Quando a gente traz a igreja primitiva, a gente está dizendo que existia uma. Né? Eu acho que a pluralidade de denominações que a gente tem hoje dificulta, embora sejamos todos a igreja de Cristo, dificulta a visão de unidade. Então, isso quando nós trazemos para o geral, pensamos como igreja de Cristo. Porque aí tem aquela coisa da doutrina de cada igreja, né? A história aí mostra como essa dificuldade de alinhamento de visão divide. Em vez de somar, divide. Sim. E eu acho que no mundo que nós estamos hoje, continua dividindo. Porque hoje é muito comum a pessoa... O pastor Júlio não concorda aqui com a visão da ICM, o que ele faz? Amanhã ele desliga e abre a igreja dele. Que vai ter um outro ponto ali adicional doutrinário. Sim. Ou que nem vai pregar mais a palavra do jeito que ela deveria. Né? Que é o que muito acontece. Então eu acredito que nesse ponto, por a igreja estar tão dividida em várias denominações, nós temos uma dificuldade de alinhamento. Mas eu acredito também que o momento que a igreja vive é de uma expansão nunca vista antes. Eu acredito que... Expansão numérica, você fala? Numérica. Tá. Né? Talvez não tenhamos a qualidade, pelo menos falando a nível Brasil. Sim, né? sim. Até porque a maior expansão que nós vimos foi um caos. Então. A maior expansão que a igreja viveu foi caos. Então, assim, puro caos. Eu acredito que hoje é muito até fácil e acessível você falar de Cristo. Tirando esses lugares que tem o islamismo, o muçulmano muito forte, hoje a gente consegue falar de Jesus para qualquer pessoa. Sim. Você só não fala de Jesus se você não quiser. Então, as pessoas têm a mente um pouco mais aberta para ouvir, não que vão aceitar e nem que vão entender. Porque, é o que o senhor falou, a cultura muda, o tempo muda, um monte de coisa. Até a fala da irmã me chama a atenção. Realmente, muitas vezes, pra gente que já tá ficando mais velho, a gente vê eu tô incluindo vocês, eu sou jovem. Então, tá ficando mais experiente. Pra gente que já tá ficando mais velho, a gente não acompanha, né? A minha esposa é líder de adolescente, então tem hora que eu falo, será que precisa disso? Mas essa geração precisa, né? E a gente que já tá um pouquinho mais velha aí, a gente não vai conseguir entender a cabeça dessa turma. E muitas vezes, embora seja a palavra que vai ser pregada, que vai transformar, que vai mudar, que vai, né, fazer a diferença, mas um atrativo para trazer essa juventude para a igreja, nem sempre vai ser só você. Olha, esse só é pesado, tá? Nem sempre vai ser só você falando de Jesus, porque muitas vezes você não vai ter abertura para chegar nele. Mas de repente com uma iluminação diferente, né? Um ambiente mudado. Tem hora que a gente olha a igreja e fala, será que eu tô na balada? Sim, mas olha que interessante, você está falando de mudanças física, cultural. Isso. Certo? Mas e a essência? Então, mas a essência, assim, a essência da igreja primitiva não mudou. Vamos lá. Não mudou. Na história da igreja, a gente vai ver. O que Jesus falou antes de subir, que ele deixou pra gente fazer, continua valendo. O evangelho a toda criatura. Sim. O evangelho de Cristo. Sim. A boa notícia. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele falou de comunhão. Sim. Comunhão. Uns aos outros. Então todos os versículos de uns aos outros continuam valendo. Sim. E ensinando tudo o que eu vos ensinei. Discipulado. Palavra. Continua valendo. Nessa visão da essência. Porque isso é a essência. Como isso vai ser feito, é o que falaram pro Paulo, né? Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Estou nem aí. Eu só quero saber se a essência está lá. O evangelho está lá? Tá. A comunhão está lá? Tá. O ensinamento, o discipulado está lá? Tá. Acabou. Eu acho que se vão plantar bananeira, se vão acender luz, você vai pintar o fundo de preto, você vai pintar de branco, não me interessa. Paulo responde isso. Mas qual que é a nossa preocupação como na história da igreja? Qual que é? O que a gente precisa deixar fixado na história da igreja? Ela não perdeu
a sua essência. A igreja de Cristo. Não estou falando que somos nós, porque nós podemos estar um pouquinho distante dela. Mas a igreja de Cristo não perdeu a essência. A igreja de Cristo ainda ama. A igreja de Cristo ainda tem compaixão do perdido. A igreja de Cristo ainda é evangelista. Ainda é. Porque ela sabe que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Que foi o seu fundador que disse: vocês vão ficar aqui e pregam o evangelho a toda criatura. Então virá o fim. É nessa expansão que desculpa interromper, é nessa expansão que muitas vezes a multiforma de sabedoria vai agradar uns e não agradar outros. Sim, mas isso já existia na igreja primitiva, Se você vê a igreja de Corinto, de Efésios, já era uma igreja diferente. Sim. Diferente. Paulo teve um problema com oferta, com a igreja de Corinto. Teve um problema sério com oferta. Eu acredito que é difícil, volto a falar, pela pluralidade de denominações que a gente... Eu quero acreditar que a maioria das igrejas que temos, né, porque ainda tem muitas igrejas tradicionais aí, e a grande maioria derivaram delas. Sim. Né? Então, tem muita igreja séria pregando a palavra direito. Tem muita gente fazendo aí que nem sabe nem interpretar a palavra, tem. Mas a grande maioria, eu acredito aí que você ainda... falou. Aí você falou. Ó, eu deixei falar. Assim, ó, isso aqui, a nossa essência, está aqui dentro. Está aqui. Ela não saiu daqui. Esse é o mesmo livro que está em todas essas igrejas plurais aí. Todas elas. Se não for esse livro que estiver lá, aí nem considere igreja. Não é esse livro que está lá, não considere. Se esse livro está lá, tem a interpretação humana, do cara que acha que tem que bater palma, não tem que bater palma, tem que acender luz, não tem que acender luz, tem que fazer... Mas o erro talvez esteja aí na interpretação, né, pastor? Não importa como as pessoas estão fazendo. O que importa é a essência do que elas estão fazendo. Se Jesus é o centro, né? Se Jesus é o centro, se o amor está presente, se o evangelismo está em funcionamento. E não é o evangelismo em massa, não é um projeto evangelístico, é o evangelismo pessoal. Você tem noção de que a pessoa que trabalha com você, se Jesus voltar hoje, ela vai para o inferno e você não está falando nada para ela? Esse é o princípio da igreja, essa é a essência da igreja. Não precisa, ou não precisaria da igreja ser obrigada a fazer coisas como, por exemplo, discipulado. Eu quero acreditar que quem não está examinando as escrituras é porque em algum momento já fez isso. Eu quero acreditar nisso. Quem não está aqui examinando as escrituras, em algum momento está fazendo isso. Porque Jesus falou sobre a importância disso. O discipulado, gente, de fazer discípulos, tem a ver com Bíblia. Se não tiver Bíblia em discipulado, não tem discipulado. Não existe discipulado sem palavra. Não existe igreja sem palavra. Então, eu quero acreditar que quem não está aqui conosco, por exemplo, estudando, estão fazendo isso em algum momento. Em algum momento da vida. Num dia da semana, em alguma hora, ou já fez muito disso e está carregado, está cheio da palavra de Deus no seu coração. Porque eu li, estudei minha vida praticamente inteira. E eu ainda vou ler, vocês viram que eu preguei domingo? Foi uma coisa que saltou na minha mente, numa caminhada, numa meditação com Deus. Como é que eu estou há 20 e tantos anos pregando o Evangelho e não me atentei para a eternidade dessa forma? É uma palavra, né? Uma palavra. Quantas palavras tem na Bíblia? Como é que eu não me atentei que no versículo central da Bíblia estava a palavra da eternidade? Entende? É só a gente nesse ambiente que isso vai acontecer. Não tem outro jeito. Não tem outra forma de acontecer. O Espírito Santo não fará você, ele não vai te ensinar como você deve viver. Ele vai te lembrar como Jesus disse que você deve viver. Então, se eu não souber como Jesus disse, o Espírito Santo não vai ter nada o que fazer na minha vida. Pastor, esse como é os 3 pilares aí que você falou? É a palavra... A grande comissão chama: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É comunhão. Traga para a comunhão. Batizar é trazer para o corpo. O batismo representa a entrada no corpo. Agora a pessoa faz parte do corpo.
Ou seja, ela é um com você agora. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando tudo que eu vos ensinei. Isso é discipulado. Então, isso aí é a cultura do céu. Do céu. Missão, visão e valores. É igual uma instituição, uma empresa. Missão, visão e valores. Sim, Valores é a nunca comunhão. pensei dessa forma, mas... Sim. Valores é a comunhão. Missão, fazer discipulado. E o último foi a pregação do evangelho. o evangelismo, isso. E essa é a visão. Isso. Quando uma empresa ela perde da sua cultura, ela começa a perder também seus resultados. Porque perdeu a sua missão, ou a sua visão, Perdeu a visão, ou os seus valores. Exatamente. Então, a cultura do céu, como tudo que vem da palavra em 3, né? Nossa, isso é uma pregação. Domingo Né? que vem, não, domingo que vem não. Mas é a cultura do céu, que aí vem nas empresas. Então a gente pode fazer essa analogia, né? Quando a gente começa a perder um pouco dessa missão, visão dos valores, há uma quebra. A gente não vê tanto hoje realmente essa comunhão. A gente não vê tanto esse discipulado, né, em prática. Também a gente não vê tanto. Então assim, existe. Mas está precisando ter amor à cultura. Está precisando realmente arder mais. É aquilo que o Wagner falou. Tem certas igrejas que estão mais focadas na comunhão, outras no evangelismo, outras No discipulado. no discipulado. Mas sempre está, e elas não estão completas. Ok. E é isso que está. Eu só vou parar a gravação aqui, porque esses áudios não estão sendo... acho que eles não estão sendo captados, né? Todos, né? Todos. Todos estão? Todos Então eu tá. corrijo depois o áudio em nível. Então vamos deixar. Agora, Do assim, filtro pra ó, eles. nós estamos falando na visão da igreja, né? É. Aí você falou todas as igrejas. Uma faz isso, outra faz aquilo. Nem todas conseguem completar Agora, os 3 pilares. vamos diminuir para a menor igreja que existe em Mogi das Cruzes. Qual é a menor igreja de Mogi, você sabe? Vou te mostrar ela agora. Faz assim, ó. Faz assim. Sou eu, por exemplo. Assim, ó. A menor igreja de Mogi. Agora aponta assim. Você é a menor igreja de Mogi. Tá? Porque você é só um. Ok? Mas você é a igreja. Aí você tem que olhar para você agora e dizer: eu evangelizo? Não. Eu estou trabalhando para trazer as pessoas à comunhão com Cristo, as pessoas, os meus irmãos em Cristo, para ter comunhão com eles? Eu estou discipulando meus irmãos, estou ensinando alguém, estou ensinando da minha casa, ok? Já é alguém. Estou discipulando meus filhos, já é alguém. Não desconsidere eles já são alguém, ok? Mas Jesus falou pra gente sair da caixinha, sai da casa. Além dos seus filhos, você precisa evangelizar o mundo. Ele não falou evangelize seus filhos, ele disse ide por todo o mundo. Então você tem oportunidade de evangelizar no seu trabalho? Tem ou não tem, gente? Tem. Tem oportunidade de evangelizar no Uber? Tem. Tem oportunidade de trazer a comunhão? Tem. Se você quer... não, eu sou uma pessoa que não sou de relacionamento. Para, irmão. Para. Não. Isso é resposta, isso é fuga do nosso medo, quando na verdade tem uma ordem de Cristo. Ele não falou assim, ó, se der, tenha comunhão com seu irmão. Não. Um olhar, às vezes a comunhão não precisa ser sentar à mesma mesa. Um olhar. Por exemplo, o sapato que as pessoas usam é perceptível? É perceptível ou não? Depende da curiosidade. Depende da curiosidade ou depende... Depende de quem. Ou depende de um cuidado. Porque olha só que interessante, vou contar para vocês. Uma família, 5 pessoas. 5 pessoas. Vai para a igreja, vem da igreja. Vai para a igreja, vem da igreja. Um falou assim: ô pai, percebe o fulano? Ele está sempre com o mesmo sapato. Esgarçado, batido. Pai, como que eu nunca vi que a pessoa estava...
Aí a mãe, também nunca vi. Os irmãos, também nunca vi. Se não, eu vi. Então eu acredito que essa é a meu papel, minha obrigação. Sem empurrar, sem forçar, sem nada. Vai, compra um sapato como se comprasse para ele, do melhor, e dá para a pessoa de forma anônima, para a pessoa não saber que foi ela, para que ela não se sinta Constrangido. nem constrangida e nem o outro que deu se sinta Enaltecido. vangloriado. Isso. Entrega o presente. Quando na verdade ele não enxergou como um presente, enxergou como uma necessidade. Se a gente começar a treinar isso, nós vamos começar a enxergar. Ele viu um sapato, nós vamos ver outras coisas. Porque a comunhão, trazer a comunhão é trazer para o comum. E o que é comum é o quê? O que é meu é seu. Ele acabou cumprindo, essa pessoa acabou cumprindo o quê? A ordem de Cristo. Comunhão. Ordem de Cristo. Entende isso? Então assim, a essência não acabou. Então vamos para a menor igreja. Ao invés de a gente falar SM, não sei de onde, não sei de quem. Vamos falar da menor igreja, que sou eu. Eu sou a menor igreja. Eu evangelizo. Eu trabalho a comunhão. Eu promovo a comunhão. Porque não vai acontecer do nada. A comunhão não acontece. Não, você provoca. O evangelismo não acontece, você provoca. Tudo que Jesus pediu não são coisas que o Espírito Santo faz sozinho. São coisas que o Espírito Santo faz através de você. O evangelismo ele faz, é ele que faz, é ele que convence, mas é através de você. A comunhão é ele que faz, mas é através de você. E o discipulado é ele que faz, porque ele vos fará lembrar todas as palavras que eu vos disse, mas é através de você. Então, não é... A minha pergunta é provocativa para a gente olhar para a igreja num todo. Sim. Mas a grande questão aqui não é para o todo, é olhar para si mesmo. Pra mim. Porque aí eu olhando para mim, imagina, como é que eu fiquei? Como é que eu fiquei? Se entregou, né? Como é que o pai ficou? Como é que o pai ficou? Olhando, vendo o filho, enxergando a necessidade do outro e o pai não viu. Ao mesmo tempo ficou orgulhoso e constrangido simultaneamente. Você fica constrangido. Mas, pastor, olha só, cabe também uma situação que o senhor falou e para mim foi assim um choque. Por exemplo, comigo já aconteceu várias vezes de, por exemplo, não perceber coisas do ambiente, de não perceber minha mulher trocar a cor de cabelo. Não é uma coisa que eu sou observador. Sério? Isso é mais do homem mesmo. Não, de não. Já fizeram o teste. Eu juro, não é. E não foi por maldade. Não foi por maldade de não perceber. Não, mas Não perceber. Eu vi uma dinâmica que as E eu? Eu? trocavam de Nasceu um fio de cabelo branco aqui, ó. Um fio de pelo branco da minha barba, ela viu. Eita, glória. Um fio. Eu vi do Márcio. Um fio. Meu esposo. Não, agora já tem mais. Mas quando nasceu um, Mas então, são situações, pastor, que tem pessoas. Eu, por exemplo, se eu sair com o senhor, o calor. sair com o senhor, for para algum lugar e tal, se eu não estiver dirigindo, eu não prestei atenção no caminho, para começar. Ok. Se eu entrar na sua casa, se eu não sair com esta, assim, ó, olha alguma coisa, eu não vou te dizer nem a cor da parede. Porque eu não vou. Sabe alguma coisa que não vai me dar? Não dá importância, não é o que eu vou registrar porque não me interessa. Não olho. Meu foco é outro. Agora, tem coisas, por exemplo, que eu te detalho minimamente se eu fui lá para observar. Então, mas é o que Jesus falou pra gente fazer isso. É um exercício. Ele falou assim, ó, faça esse exercício. Até porque, gente, o amor, ele não é um sentimento, né? Ele é uma decisão. Né? Então eu decido fazer isso. Pastor, posso só fazer um adendo agora sobre o que o irmão falou ali? Ele falou, né? Algumas igrejas são mais focadas num ponto, outra de outro, outra de outro. Mas aí como nós pensamos no todo como corpo de Cristo, apagando a denominação, então a igreja está alinhada, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Ela tá andando. Tá funcionando. É isso que eu tô falando. A gente fica olhando pro todo, sabe?
Não, porque isso, olha o púlpito como tá, olha não sei o que como tá. Aí a gente fica olhando para a igreja no todo. E eu, como igreja? Porque se você consegue alinhar o mínimo, e cada um alinhando o mínimo, você com certeza vai alinhar o todo. É isso. Para finalizar. É a fusão. Há quem diga que quando dois loucos... há quem diga que o primeiro seguidor atrai a multidão. Quem atrai a multidão não é o fundador, é o primeiro seguidor. De qualquer teoria. Tá? Porque tem um reflexo na sociedade que é assim, se tem dois fazendo, é porque faz sentido. Isso é meio que automático para nós. Então, tem alguém levantado no meio da multidão, gritando, tá todo mundo achando louco. Quando levanta o segundo, todo mundo se levanta. Entende? Então, esse é um poder que existe. Então, de repente, a gente vai encontrar aqui, encontra dois, já era. Se o casal resolve viver isso. Por isso que Jesus mandou entre 2 e 2, né? Você ia falar? Ia não, falou. Ela também ia, aí ela foi embora, ela não falou. A gente entende que a igreja está no caminho certo, mantendo, fazendo a mesma analogia da irmã. Qual igreja? A nossa igreja. Saiu bem, muito bem. Tá, vamos lá. Fazendo analogia, fazendo um paralelo, missão, visão, valores. Se ela mantém isso, ela está indo no caminho certo. A gente tem que entender também que os valores foram mudando de geração para geração. Tá? Então você pega lá aquela geração lá, Baby Boomer, tinha um valor diferente. Então a comunicação com eles é diferente. A geração Millennium. Não. Aí o valor você está confundindo. Porque assim, o valor não muda. Não. Esse do valor que ela igreja, falou, sim. Não, do valor da igreja, sim. É o princípio, esse não muda. Não, esse não deve mudar. Eu não estou falando desse valor. O valor que a pessoa tem relacionada ao ambiente em si. Quem é Baby Boomer, às vezes você ser mais direto, claro, o feedback para ele é tranquilo. Aí você vai para a geração milênio, se você é direto, você acaba sendo prejudicial para ele. Então a igreja se adaptou a isso. No meu ponto de vista. Não, mas aí a gente tem que se adaptar mesmo, porque isso é o que o Wagner falou, isso é mudança de cultura, é mudança de época. Eu sei, amor, o horário já deu, mas não adianta, a gente está em debate. Pessoal, o horário deu e vocês sabem como que é. Igual culto hoje. Mas aí, por ética pode ir. Onde eu quero chegar? Vocês estão vendo o horário, o relógio, todo mundo está vendo? Eu não sabia nem que era São 10 para as 10. Essa última geração que é imediatista, que é o especialista, que vê 15 segundos e já se torna especialista. Então esse público que a gente vai ter que atingir, então, mas só vai que seguir o nosso valor, seguir o valor da igreja. Tem a ver com o princípio, não com o princípio, tem a ver com a cultura. Tem a ver com essa época, com a linguagem, a forma que você vai se comunicar, ok. Mas a essência o valor, é princípio. Vou colocar o valor, talvez. Princípio é atemporal, é A essência não pode mudar. Você pode chamar de essência, de princípio. Paulo chama de alicerce. Perfeito. E isso não deve mudar. Mas a forma da gente chegar e alcançar Construiu casa para cima? Tá bom. Prédio? Beleza. Mas o alicerce tem que estar lá. Cristo, evangelismo, Cristo, certo? Comunhão e discipulado. Pensa assim, missão, visão e valor. Isso tem que isso estar. Não muda. Não muda. Mas é o que eu tô querendo agora, de quem nós somos para cumprir isso, quem nós somos, aí é o grande mandamento, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí que nós somos. Mas o que nós devemos fazer como igreja são essas 3 coisas: discipulado, evangelismo, comunhão. Mas o que eu quero chegar nesse ponto? Porque às vezes a gente intitula, nem sei se a palavra é essa, mas assim, vê um movimento diferente e acha que não tem os 3. E às vezes tem os 3. Às vezes tem. Você entendeu? Como a igreja, aquela, qual é o nome dela? Bola de Neve. A Bola de Neve foi apedrejada no Brasil quando nasceu, porque os caras o culto era uma prancha de surf. Só que eu mesmo tinha maior preconceito. Eu tinha maior preconceito com essa igreja. Até eu ir num culto deles, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. A gente encontrou uma vez num culto no lar, um membro da. Fez um culto no lar lá de discipulado. Impressionante. E outra coisa, primeiro congresso deles de um ano de igreja. Eles fecharam um estádio de futebol. 1 ano. Qual foi a igreja no Brasil que em 1 ano
no primeiro evento de aniversário, teve um estádio de futebol fechado. Qual igreja? Qual igreja? A ICM, com 20 anos, a gente fez o quê? 40. Ginásio. Com 20 anos a gente fez no ginásio. Eles com 1 ano fizeram um estádio lotado. Só para recapitular, pastor. Nós, como igreja evangélica, viemos de Atos, igreja primitiva, depois igreja apostólica, católica apostólica romana, apostólica, e que teve essa visão de Lutero, que teve essa mudança da época. Aí sim passamos a ser igreja. Que também não foi muito. Passamos a ser protestante, mas que também não foi muito positivo, você viu, né? Veio as guerras depois, veio um monte de coisa errada. Mas aí caminhamos como protestante. Como protestante. Até hoje. Até hoje. Tem mudanças, guerras. Acontece. E criticamos muito a Igreja Católica, da qual é a nossa origem? Sim. Mas criticamos como se elas estivessem totalmente erradas. Peraí. Nós criticamos elas e esquecemos, como o senhor disse, talvez o protestante é mal visto em alguns países, justamente porque nós também cometemos falhas, nós cometemos guerras. Com certeza. Nós cometemos assassinatos. Com certeza. Com certeza. Uma visão negativa para nós mesmos é essa que o Wagner falou. Eu não concordo com o que o bispo está falando e vou ali e abro a minha. Ok? Ok. Se eu abrir a minha porque eu não concordo com a parede preta, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É bom que haja pluralidade da igreja porque existem pluralidade de pessoas. Tá tudo certo. Agora, se ela perdeu o princípio, deixou de ser igreja. E aí a pergunta é, se eu, como igreja, estou na mesma essência da igreja primitiva. É isso? Eu como igreja. A menor igreja de Mogi das Cruzes. Sou eu. Eu como igreja. A menor igreja que eu conheço. Né? Menor igreja que eu conheço sou eu. Entende? Faz sentido, gente? Estudar a história da igreja dá um pouco de repulsa por um período da igreja, mas ao mesmo tempo a gente vê que Deus não nos abandonou. Amém. Não nos abandonou. Eu li no livro, pastor, assim, né, que nós somos uma igreja reformada que continua se reformando. E reformada quer dizer trazer à forma aquilo que foi deformado. Nossa. E a terra era sem forma e vazia. Então, assim, houve forma, deformou, foi reformado e ainda continua sendo. Continua sendo. Está no livro. Como nós, né? Do pastor Esdras. A gente leu um livro. Nós não éramos deformados? Anos da Reforma Protestante. Pastor Esdras Cabral. Muito bom. Fala bem detalhado da Reforma Protestante. Recomendo. Alguém me mandou mensagem ontem à noite, depois da palavra, e falou assim: pastor, muito obrigado por pregar o Evangelho. Olha aí que coisa linda, né? Muito obrigado por pregar o Evangelho. Há muito tempo eu não ouvia o Evangelho. Jesus. Meu, onde nós estamos? Misericórdia aí também, né? Onde nós estamos? Porque a gente não está ouvindo o Evangelho, que é a nossa base, é a nossa estrutura. Ou seja, passou um vento, vai derrubar. Igreja sem Evangelho vai cair. Vai cair. O problema é que tem muitos que estão ouvindo falsos. É aquele comodismo. Falta buscar. Ou eu quero aprender mais sobre. É porque tem muitos falsos, né? Tem muitos falsos, né? Mas lembra do que a gente falou na aula passada? Como é que você denuncia um falso? Conhece o verdadeiro. Quando você é verdadeiro. É que as pessoas elas não estão preocupadas em buscar a verdade. Paulo falou que a igreja de Corinto estava cometendo um erro por fazer a ceia daquele jeito, mas eles disseram, é bom, porque vai aparecer quem são os verdadeiros. E aparecendo quem são os verdadeiros, os que são falsos fica. Aí você fala, opa, aquilo ali é falso. Agora trigo e joio, meio difícil. Amém? Amém.